E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Preparados para mais um mergulho. Hoje a gente vai desvendar os segredos da produtividade, hein? Quem nunca se sentiu, totalmente perdido em meio à bagunça da mesa de trabalho? Eu vivo isso! É papel, caneta, caneca de café, parece que a bagunça se multiplica. Sabe o que é pior? Parece que era até o pensamento fica mais lento quando a gente está cercado de tralha, né? Total. É como se a desordem física bloqueasse a criatividade. Pois é, e para nossa sorte, Texto Colado tem todas as respostas. Então a gente vai descobrir como a organização pode turbinar a nossa produtividade. Exatamente. A gente vai mergulhar de cabeça nesse texto e entender como a organização ou a falta dela impacta e muito a nossa produtividade. E aí, preparados para essa jornada? Já de cara, Texto Colado joga uma bomba. A bagunça física pode ser um reflexo da bagunça mental. Nossa, que forte. Faz sentido, né? É como se a desordem externa contaminasse os nossos pensamentos, sabe? Você consegue se concentrar para cozinhar em uma cozinha completamente bagunçada. Impossível. Eu preciso de tudo no lugar para conseguir pensar direito. E olha só que interessante. O texto menciona um estudo na Universidade de Princeton, que comprovou isso. Sério? Me conta mais sobre esse estudo. Os participantes que estavam em ambientes desorganizados tiveram um desempenho cognitivo pior em tarefas que exigiam foco e atenção. Ou seja, a bagunça realmente atrapalha a gente a pensar direito. Exatamente. E é por isso que Texto Colado enfatiza a importância do desapego. Desapego. Tipo, desapegar das nossas coisas. Isso mesmo. Você se apega àquela caneca que ganhou há anos e nunca usa. Ou aquele monte de papel que você jura que um dia vai precisar. Tem um monte de coisas assim, mas desapegar é tão difícil. Eu sei, desapegar dói um pouco, confesso. Mas, pensando bem, será que não é mais libertador ter espaço livre, tanto físico quanto mental, para coisas novas e mais importantes? É verdade, quando você coloca dessa forma, faz muito sentido. E Texto Colado sugere um método bem interessante para lidar com o desapego. Separar os itens em 3 categorias, manter, doar e descartar. Interessante. Acho que vou tentar aplicar isso em casa. E sabe o que mais ajuda na organização? Criar sistema eficiente. Sistemas, tipo, como assim? Texto Colado dá várias dicas, desde organizar pastas e arquivos, tanto físicos quanto digitais, até usar aplicativos para gerenciar tarefas. Nossa, eu preciso muito organizar meus arquivos digitais. Meu computador é um caos. O meu também. E Texto Colado me deu um estalo. Preciso urgentemente criar pastas por tema ou projeto. Boa ideia. Você tem alguma dica infalível para domar a bagunça digital? Olha, eu uso a técnica do inbox zero para e-mails. Todo dia, dedico um tempinho para zerar a caixa de entrada, respondendo, arquivando ou deletando cada mensagem. Nossa, que disciplina! Eu admiro quem consegue fazer isso. É libertador. E para os arquivos, uso um sistema de nuvens. Assim, tenho tudo sincronizado e acessível de qualquer lugar. Texto Colado também fala sobre isso, né? Sim. E essa questão de acessibilidade é fundamental hoje em dia, né? A gente precisa ter nossos arquivos e informações sempre à mão. Verdade. E por falar em organização espacial, o Texto Colado defende a ideia de criar zonas de trabalho. Zona de trabalho, o que seria isso? É como se a gente dividisse o nosso espaço físico e digital em áreas específicas para cada tipo de tarefa. Por exemplo, um canto para o trabalho no computador, outro para leitura, outro para lidar com a papelada. Entendi. Tipo, delimitar espaços para cada atividade. Exatamente. E essa divisão não precisa ser só física, né? No computador a gente pode criar áreas de trabalho virtuais, cada uma com os arquivos e programas específicos para aquela atividade. Nossa, isso parece bem útil. E como a gente faz isso? Texto Colado até sugere usar wallpapers diferentes para cada área para ajudar a criar essa separação visual e mental. Que legal, vou tentar fazer isso no meu computador. E me diz uma coisa, como você lida com a tecnologia? Ela te ajuda ou te atrapalha na organização? Essa é uma pergunta difícil. A tecnologia é uma faca de 2 gumes, né? Verdade. Pode ser uma aliada poderosa, mas também uma fonte inesgotável de distrações. Texto Colado nos alerta para isso e dá dicas para domar a fera tecnológica. Que dicas são essas? Tipo, organizar os cabos, usar suportes para dispositivos e principalmente silenciar as notificações. Silenciar as notificações é essencial. Sério, a gente nem imagina o quanto elas fragmentam a nossa atenção e prejudicam a concentração. Texto Colado chega a comparar as notificações com vampiros de energia. Nossa, que comparação perfeita! Elas sugam o nosso foco e nos deixam exaustos no final do dia. É mais pura verdade. E você tem algum truque tecnológico para se manter focado? Olha, eu uso um aplicativo que bloqueia o acesso a sites e redes sociais por um período determinado. Sério, que radical. É radical, mas funciona. Quando preciso me concentrar em uma tarefa importante, ativo o bloqueio. E pronto. Adeus, distrações. Olha, essa dica é ouro puro. Acho que vou adotar também. Mas me fala, qual foi a parte de Texto Colado que mais te chamou a atenção até agora? Sem dúvida, a importância da personalização do espaço de trabalho.
texto colado nos lembra que a gente passa grande parte do nosso dia nesse ambiente, então ele precisa ser agradável e inspirador. Concordo. Tá. Essa personalização não precisa ser nada extravagante, né? É verdade? Um vaso de planta, um quadro que você gosta, fotos de pessoas queridas. Texto colado até sugere usar aromatizador de ambientes com aromas que estimulam a concentração e a criatividade, como alecrim e limão. É verdade. Pequenos detalhes podem fazer toda a diferença no nosso humor e na nossa produtividade. Mas é preciso ter cuidado para não exagerar, né? Com certeza. Texto colado alerta para o perigo da overdose de personalização, que pode acabar criando mais distrações do que inspiração. É o famoso o que demais enjoa. Exatamente. Mas me conta, e a questão da iluminação? Você já parou para pensar como a luz influencia no nosso humor e na nossa produtividade? Nossa, é comum. Texto colado coloca a luz natural como um dos pilares de um espaço de trabalho ideal. Sim. A luz do sol regula nosso relógio biológico, melhora o humor e aumenta a energia. Mas nem sempre a gente tem acesso a ela, né? Por isso, texto colado dá dicas para otimizar a iluminação artificial. Que dicas são essas? Usar lâmpadas de LED que simulam a luz natural, posicionar as luminárias de forma estratégica e evitar o excesso de luz fria, que pode causar cansaço visual e dores de cabeça. Nossa, eu não sabia disso. Vou prestar mais atenção na iluminação do meu escritório. E falando em cansaço, ergonomia também é fundamental, né? Super importante. Texto colado destaca a importância de ter uma cadeira confortável, ajustar a altura da mesa, usar um suporte para o monitor. Tudo para evitar dores nas costas, no pescoço, nos punhos. Exato. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, o texto colado apresenta um método que eu achei simplesmente genial. O ritual da área de trabalho limpa. Ritual da área de trabalho limpa. Nunca ouvi falar. É simples. No final do dia, você dedica alguns minutinhos para organizar sua mesa de trabalho, guardar os papéis, arrumar os objetos, deixando tudo pronto para o dia seguinte. Interessante. E qual o impacto disso na prática? Você sentir diferença na sua produtividade. Com certeza. É incrível como esse pequeno ritual me ajuda a ter uma sensação de controle e de encerramento do dia. Chegar na mesa no dia seguinte e encontrar tudo organizado me dá um gás extra para começar o trabalho com mais foco e energia. É realmente uma sensação ótima. E você já experimentou esse método? Compartilhe suas experiências com a gente e, para quem ainda não conhece, Texto Colado tem dicas valiosas para transformar sua relação com a organização e turbinar a sua produtividade. E aí, pessoal? Voltamos com a segunda parte do nosso Deep Dive. Animados para continuar nossa jornada pela organização. Super. A gente já explorou bastante a relação entre a organização e produtividade. É verdade. Mas texto colado ainda tem muito a nos ensinar, né? Sem dúvida. E eu confesso que já estou colocando algumas dicas em prática, viu? Ontem mesmo fiz o ritual da área de trabalho limpa. Sério. E aí, como foi? Cara, a sensação de começar o dia com tudo organizado é realmente incrível. É libertador, né? Parece que até a mente fica mais leve, sabe? Totalmente. É como se a gente abrisse espaço para novas ideias. E texto colado reforça essa ideia, né? Yeah. Quando a gente organiza o espaço físico, a gente também organiza o espaço mental. É como se a gente criasse uma base sólida para o nosso pensamento fluir com mais clareza. Exatamente. E por falar em fluidez, a gente estava debatendo sobre a organização digital antes do intervalo. É verdade, a gente deixou essa conversa no ar. Me conta, qual o seu principal desafio nesse mundo virtual? É a avalanche de e-mails, a montanha de arquivos espalhados pelo computador. Olha, eu sofro do mal da desorganização multiplataforma. Desorganização multiplataforma. Como é isso? Isso é arquivo na nuvem, no computador, no celular. Uma verdadeira bagunça. Nossa, eu entendo completamente. Mas sabe, texto colado me deu uma luz. Ele sugere centralizar tudo em um único sistema. Faz todo sentido. Tem um lugar só para tudo. Seja um serviço de armazenamento em nuvem ou um gerenciador de arquivos. E eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes se identificam com essa luta. Afinal, a gente vive conectado o tempo todo, né? Totalmente. É mesmo? muita informação o tempo todo. E essa hiperconectividade pode ser um prato cheio para desorganização. Com certeza. Mas calma que texto colado tem a solução. Ele propõe a criação de um ecossistema digital organizado. Que legal. Tipo um guia para organizar nossa vida digital. Exatamente. Com pastas e subpastas bem definidas, nomes de arquivos claros e intuitivos. Nossa, isso parece ser muito útil. E o mais importante, um sistema de backups consistente. Backup é essencial. Já perdi as contas de quantas vezes me salvei de um desastre digital por ter backups em dia. É um santo remédio para evitar perder arquivos importantes. E texto colado ainda dá dicas preciosas para organizar nossas caixas de entrada, né? Ah, as caixas de entrada. Uma fonte de estresse. É verdade.
Quem nunca se sentiu soterrado pela enxurrada de e-mails que recebemos diariamente? Todo dia a mesma história. Texto Colado nos convida a encarar a caixa de entrada como uma triagem. Uma triagem interessante. Cada e-mail deve ser classificado e direcionado para a pasta correta. Organizar por prioridade, né? Exatamente. E se a gente pensar bem, essa lógica da triagem pode ser aplicada a vários outros aspectos da nossa vida digital, né? Tipo, em quais aspectos? Desde a organização das nossas redes sociais até a gestão das nossas finanças online. É verdade. A gente pode usar essa lógica em diversas áreas. A organização digital é um processo contínuo de aprimoramento e adaptação. Concordo, é um aprendizado constante. O importante é encontrar as ferramentas e os métodos que funcionam melhor para cada um, né? Cada um tem seu jeito de se organizar. E falando em ferramentas, Texto Colado menciona alguns aplicativos e softwares que podem ser grandes aliados na nossa busca por uma vida digital mais organizada e produtiva. Eu adoro descobrir aplicativos novos. Quais ele indica? Ele destaca a importância de escolher ferramentas intuitivas e eficientes Ferramentas que facilitem nossa vida, né? e que se integrem bem ao nosso fluxo de trabalho. E o legal é que existem opções para todos os gostos e necessidades. Tem pra todo mundo. Legal. Desde aplicativos minimalistas de listas de tarefas até plataformas completas de gerenciamento de projetos. Nossa, realmente tem pra todos os perfis. E sabe o que mais me fascina nesse universo da organização digital? O quê? É que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, criando um ambiente virtual que reflita a nossa personalidade e os nossos objetivos. Como se a gente pudesse personalizar nosso espaço digital, né? Exatamente. E Texto Colado nos incentiva a usar a criatividade na hora de organizar o nosso espaço digital. Podemos personalizar tudo. Que legal. As cores, os layouts, as fontes, as imagens de fundo. É como se a gente pudesse criar um lar virtual aconchegante e inspirador, Um lugar que a gente gosta de estar, né? que nos motive a trabalhar com mais prazer e entusiasmo. E essa sensação de bem-estar é fundamental para nossa produtividade, né? Com certeza. Quando a gente se sente bem no ambiente em que trabalha, seja físico ou digital, a gente produz mais e com mais qualidade. Concordo. O ambiente é agradável, o trabalho mais produtivo. E essa conexão entre organização, bem-estar e produtividade é um dos pontos centrais de Texto Colado, né? É verdade, ele vai além da organização em si. Ele nos mostra que não se trata apenas de ter uma mesa impecável, ou um desktop impecável, É sobre criar um estilo de vida mais equilibrado. mas sim de criar um estilo de vida mais equilibrado e harmonioso. E por falar em bem-estar, Texto Colado dedica um capítulo inteiro à importância do autocuidado na nossa jornada rumo à produtividade. Cuidar da gente mesmo é essencial, né? Totalmente. Ele nos lembra que a gente precisa cuidar da nossa saúde física, mental e emocional para ter energia e disposição para realizar nossas tarefas. E como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Ele sugere ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, dormir bem. E reservar tempo para o lazer e para as relações interpessoais, né? Exatamente. É aquela velha história, mente sã, corpo sã. A gente precisa estar bem por dentro e por fora para dar o nosso melhor em todas as áreas da vida. E sabe o que mais me chamou a atenção nesse capítulo? A ênfase que Texto Colado dá a importância de ter um ritual matinal. Um ritual matinal. Me explica melhor isso. Ele sugere que a gente comece o dia com atividades que nos energizem. Que tipo de atividades? Meditação, yoga, leitura, um bom café da manhã, coisas que nos preparem para um dia produtivo. Nossa, isso parece um ótimo jeito de começar o dia com o pé direito. Eu tenho certeza que você vai adorar. E eu aposto que cada um tem o seu ritual matinal, né? Com certeza, cada um encontra o que funciona melhor para si. Tem gente que prefere acordar cedo e fazer exercícios, outros preferem tomar um banho relaxante e ler as notícias. O importante é ter um momento para si antes de começar o dia. E Texto Colado nos convida a experimentar diferentes atividades e criar um ritual matinal que nos ajude a ter mais foco, energia e disposição para encarar os desafios do dia. É um convite para começar o dia com mais positividade. E você já tem o seu ritual matinal? Olha, eu confesso que sou um pouco workaholic. Acontece com os melhores. E tem a tendência de começar o dia direto no trabalho. Entendo, mas Texto Colado te inspirou a mudar isso? Sim, ele me inspirou a criar um ritual matinal mais focado no autocuidado. E qual foi a sua primeira mudança? Comecei a acordar 30 minutos mais cedo para fazer uma caminhada leve ao ar livre Que delícia! e tomar um café da manhã mais tranquilo. E você acredita que já tô sentindo a diferença? Que legal! Mudanças simples podem fazer uma grande diferença. E eu também tô pensando em adotar um ritual matinal. Que tipo de ritual você está pensando? Talvez começar o dia com uma sessão de alongamento e uma playlist animadora. Quem sabe até me arrisco a meditar. Que legal! Aposto que você vai adorar meditar. E sabe o que é o mais legal? Por quê?
A gente pode adaptar o nosso ritual matinal de acordo com o nosso humor e com as demandas do dia. É verdade, a flexibilidade é fundamental para que a gente consiga manter a constância e colher os benefícios de um ritual matinal bem estruturado. E por falar em estrutura, Texto Colado destaca a importância de ter uma rotina bem definida para alcançar a produtividade que a gente tanto almeja. Rotina, às vezes parece uma palavra assustadora. Mas uma rotina pode ser libertadora, sabe? Sério? Me explica isso? Ele nos convida a criar um roteiro para o nosso dia, definindo horários para trabalhar, estudar, descansar, se divertir. Nossa, isso parece bem organizado. Mas essa rotina não precisa ser engessada, né? A gente precisa ter espaço para a espontaneidade e para os imprevistos da vida. É verdade, a rotina não pode virar uma prisão. A rotina é uma aliada, não uma ditadura. Uma aliada que nos ajuda a ter mais controle sobre o nosso tempo. O importante é encontrar um equilíbrio entre a estrutura e a flexibilidade, Criando um ritmo que funcione pra gente. criando um ritmo de vida que nos permita ser produtivos, sem abrir mão do nosso bem-estar. E Texto Colado ainda nos dá dicas pra lidar com a procrastinação, né? Ah, procrastinação, uma inimiga de todos nós. Quem nunca deixou pra depois aquela tarefa chata ou complexa. Eu vivo fazendo isso. Mas Texto Colado nos ensina a combatê-la com estratégias eficazes. Que estratégias são essas? Dividir grandes tarefas em pequenas etapas. Definir prazos realistas. Eliminar as distrações, né? Exatamente. E principalmente recompensar a nós mesmos pelos nossos progressos. Recompensa é a chave para a motivação. Com certeza, celebrar as pequenas vitórias nos impulsiona a continuar. E você, qual a sua recompensa favorita quando consegue vencer a procrastinação? Olha, eu adoro me presentear com um bom livro ou um jantar especial. Eu sou fã de um bom café com bolo. Mas falando sério, acho que a maior recompensa é a sensação de dever cumprido. É verdade, é uma sensação gratificante. É a satisfação de ter vencido a preguiça e realizado algo importante para mim. E essa sensação de realização nos impulsiona a seguir em frente, né? Totalmente. É como um combustível para nossa motivação. A gente se sente mais confiante e mais capaz de enfrentar novos desafios. E essa energia que Texto Colado nos convida a cultivar. É um convite para viver com mais positividade e entusiasmo. Concordo. E para finalizar essa segunda parte do nosso Deep Dive, Texto Colado nos deixa uma mensagem poderosa. Qual a mensagem? A organização não é um fim em si mesma. Mas um meio para alcançarmos nossos objetivos. Um meio para alcançarmos uma vida mais plena, produtiva e feliz. A organização como um caminho para uma vida melhor. Chegamos à reta final do nosso Deep Dive, pessoal. Ufa, quanta coisa bacana a gente descobriu em Texto Colado, né? É verdade. Uma verdadeira jornada de descobertas sobre organização e produtividade. Mas ainda tem um último tesouro que a gente precisa desvendar, hein? Qual seria? O poder da organização para turbinar não só a nossa produtividade, mas também a nossa felicidade. Nossa, que interessante. A gente já viu como a organização nos ajuda a ter mais foco, mais energia, mais controle sobre o nosso tempo. É verdade. Mas Texto Colado vai além, né? Total. Ele mostra que a organização pode ter um impacto positivo em todas as áreas da nossa vida. Sério. Em todas as áreas. Inclusive nos nossos relacionamentos, na nossa saúde e no nosso bem-estar geral. Nossa, que incrível. Mas como é que a organização impacta os nossos relacionamentos? Me explica melhor essa mágica. Pensa comigo. Quando a gente está com a casa organizada, a gente se sente mais relaxado, né? É verdade? Mais receptivo, com mais disposição para receber amigos e familiares. Tipo, a gente fica mais à vontade para convidar as pessoas para nossa casa. Exato. E essa energia positiva contagia as pessoas ao nosso redor, sabe? Entendi. Cria um clima mais leve, né? Criando um ambiente mais harmonioso e acolhedor. Faz todo sentido. E no caso dos relacionamentos amorosos, a organização também pode ser uma aliada. Com certeza. Texto Colado menciona um estudo, certo? Não, qual estudo? Que mostrou que casais que dividem as tarefas domésticas de forma justa e organizada tendem a ter relacionamentos mais felizes e duradouros. Nossa, interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso. É que quando a gente se sente sobrecarregado com as responsabilidades do dia a dia, a gente fica mais estressado, mais irritado, né? Sim, é normal. E isso acaba respingando nos nossos relacionamentos. Ah, já viu, né? Só gera conflito. É a receita para o desastre. Mas com organização, a gente consegue ter mais tempo e energia para se dedicar às pessoas que amamos, né? Concordo. Tempo de qualidade é essencial. E Texto Colado ainda dá dicas para organizar o tempo em casal. Que legal. Que dicas são essas? Criar um calendário compartilhado com os compromissos de cada um. Boa ideia. Assim a gente se organiza melhor. Reservar um tempo para um jantar romântico ou um passeio a dois.
Momentos a dois são muito importantes para manter a chama acesa. E até mesmo organizar as finanças em conjunto para evitar conflitos. Nossa, organizar as finanças em casal é um desafio e tanto. Mas Texto Colado tem dicas para isso também. Tem sim. Ele sugere criar um orçamento mensal. Organizar as contas, né? Definir metas financeiras em conjunto. Ter objetivos em comum é fundamental. Usar aplicativos para controlar os gastos. A tecnologia ajudando a gente mais uma vez. E principalmente ter uma comunicação aberta e transparente sobre dinheiro. Afinal, a falta de diálogo sobre finanças é uma das principais causas de brigas entre os casais. É verdade. Conversar abertamente sobre dinheiro evita muita dor de cabeça. Nossa, quanta informação valiosa! Eu aposto que muitos dos nossos ouvintes estão se perguntando como colocar tudo isso em prática. É muita coisa para assimilar de uma vez só. Por onde começar? Calma, que Texto Colado tem a resposta. Ele nos convida a dar um passo de cada vez sem tentar abraçar o mundo. Ufa, ainda bem. A dica é começar por uma área da vida que seja mais crítica no momento, seja a organização da casa, das finanças, do trabalho ou dos relacionamentos. E como a gente define qual área precisa de mais atenção? Texto Colado sugere fazer um diagnóstico da nossa vida. Tipo, uma autoavaliação. Isso, avaliar cada área com sinceridade e identificar os pontos fracos. E como a gente faz isso na prática? Ele propõe um exercício bem interessante. Criar uma lista com as áreas da nossa vida que a gente considera mais importantes e, em seguida, dar uma nota de 0 a 10 para cada uma delas, sendo 0 o nível mais baixo de satisfação e 10 o nível mais alto. Entendi. Uma espécie de ranking das áreas da nossa vida. Exatamente. E depois que a gente faz esse high wish da nossa vida, o próximo passo. Aí a gente define por onde começar. Texto Colado nos encoraja a escolher a área que recebeu a menor nota e traçar um plano de ação para melhorá-la. Tipo, focar naquilo que precisa mais de atenção. E ele nos lembra que a organização não precisa ser um fardo, É verdade? mas sim uma ferramenta para alcançarmos a vida que a gente sempre sonhou. E como a gente faz para transformar a organização em um hábito? Em algo que faça parte da nossa rotina, naturalmente. Texto Colado nos dá a chave para o sucesso. A constância. Vamos à disciplina. Ele nos convida a incorporar pequenos hábitos de organização no nosso dia a dia. Tipo, quais hábitos? Arrumar a cama ao acordar, guardar as coisas no lugar depois de usar, fazer uma lista de tarefas para o dia seguinte antes de dormir. Pequenos gestos que fazem toda a diferença. Exatamente. E com o tempo esses hábitos se tornam automáticos, né? A gente nem precisa mais pensar para fazer. Vira parte da nossa rotina. E Texto Colado ainda nos dá dicas para manter a motivação ao longo do caminho. Porque manter o pique nem sempre é fácil, né? É verdade. Ele sugere celebrar as pequenas conquistas, recompensar a nós mesmos pelos nossos progressos e ter em mente os benefícios de uma vida mais organizada. É importante reconhecer nossos avanços para manter o ânimo. E para quem ainda tá com o pé atrás achando que a organização é coisa de gente chata e metódica, Texto Colado tem um recado especial. A organização é para todos. Todos mesmo. Não importa seu estilo de vida, sua personalidade ou sua profissão. A organização pode beneficiar qualquer pessoa. Exatamente. Ela pode te ajudar a ter mais tempo, mais energia, mais foco, mais paz interior e, consequentemente, mais felicidade. É a organização como um caminho para uma vida mais leve e feliz. E aí, pessoal, gostaram da nossa expedição pelo mundo da organização? Esperamos que Texto Colado tenha inspirado vocês a darem o primeiro passo rumo a uma vida mais organizada, produtiva e feliz. E não se esqueçam de compartilhar com a gente nas redes sociais as suas experiências, as suas dicas e os seus desafios na busca por uma vida mais organizada. Adoramos saber a opinião de vocês. Participem da conversa. E por hoje é só, pessoal. Fiquem ligados que em breve a gente volta com mais um Deep Dive para desvendar os mistérios e os encantos da vida. Até a próxima! Até mais. Tchau, tchau.